Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou deixar esse vídeo gravado, né, em relação ao primeiro questionário que vocês vão fazer para mim entregar. Quem não viu o primeiro vídeo sobre, sobre fusíveis, eu falo sobre as perdas por correntes parasitas, certo? Em que eu, né, faço o que eu determino, né, como que elas surgem e porque quais as práticas nocivas que elas acometem dentro dos materiais, tanto fusíveis, eu vou falar sobre elas sobre disjuntores, como que os disjuntores podem auxiliam, no caso, né, ajudam a preservar, mas enquanto vocês virem isso sobre motores elétricos, vocês vão ter contato sobre isso. Então, pois muito bem. A primeira questão diz o seguinte: as perdas por correntes parasitas podem ser entendidas como as perdas. Como eu disse na aula de fusíveis, elas vêm sobre o quê? Circulam em forma de redemoinho ou vórtice e se dissipam em forma de calor dentro do núcleo de ferro. Então, essa aqui é a resposta, tá ok? Beleza? Muito bem. A próxima. O núcleo de material ferromagnético é constituído com muitas lâminas em paralelo para evitar, mais uma vez, o que que é? Perdas por correntes do quê? Parasitas, que a gente chama de corrente de Foucault. É por isso que os fusíveis são muito utilizados em determinados casos, porque em motores, dependendo da sua nomenclatura. Por quê? Porque quando a corrente passa com uma sobrecarga muito grande, ela pode danificar esse material, aumentando o quê? A questão das correntes parasitas e fazendo com que a curva de esterese não siga o seu fluxo normal. Então, por isso, essa aqui também é a perda por correntes parasitas, ok? A perda por esterese em um núcleo de ferro é a energia para dissipar calor em um material no núcleo ferromagnético? Não. Energia necessária para realizar a reorientação dos domínios de cada ciclo de uma corrente alternada aplicada ao núcleo? Sim. Certo? Sim. É para isso que existem os fusíveis, para evitar esse tipo de quê? Esse tipo de problema. Fazer com que o quê? Haja uma corrente, uma sobrecorrente, que ela faça o quê? Ela aumente muito e não reordene o quê? Os domínios. E sempre em quê? Alternada, nunca em contínua. Então, neste caso, é a letra B. Esse aqui, um transformador monofásico, eu vou chegar nessa parte, tá? Que nós vamos falar sobre isso. Um transformador monofásico possui sua tensão no primário de 220, enquanto no secundário a tensão cai para 120. Sabendo que o número de espiras do primário é 300, qual deverá ser o número ideal de espiras no setor secundário deste equipamento? Em todos os equipamentos, em todos os equipamentos que nós vamos falar aqui, seja motores, transformadores, nós vamos utilizar a lei da indução de Faraday, que eu havia explicado também lá na aula de fusíveis, lei da indução de Faraday. E diz o seguinte, que a DDP, o material, vai ser igual a menos o número de espiras, variação do campo fluxo magnético, este local, dividido pelo tempo, certo? E eu vou fazer desta forma. E o epsilon, vou dividir pelo número de espiras. E por que que eu tenho que fazer isso? Porque me garante no transformador, que vocês vão ver comigo mais adiante, que o fluxo
magnético na saída tem que ser o mesmo que na entrada, tá? Então, se esse aqui for o número do meu primário, então como que acontece? Vai ser a minha DDP no primário, dividido pelo meu número de espiras no primário, e isso vai ser igual ao quê? Ao número, a tensão no secundário, pelo número de espiras no secundário, certo? E eu posso reorganizar dessa forma. V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2, certo? Então, muito bem. Então, eu vou fazer isso aqui, beleza? E, já que eu achei essa questão, então é o quê? Só substituir. Ele diz que o número de tensões no primário é 220, o secundário 120 e o número de espiras 300 no primário, quando o número que ele quer saber no secundário, beleza? Vai por vai. Então, meu número de espiras no secundário vai ser igual ao quê? 300 vezes 12 dividido por 22. Meu N2 vai ser igual ao quê? 300 vezes 12 dividido por 22. Dá 163 espiras. Espera aí, deixa eu ver aqui. Número de espiras no primário é de 300. Qual deverá ser o número de espiras no secundário deste equipamento? Aqui. Tá certo? Aqui. Tá certo. 22, 22. Peraí. 300. Tá, tá, tá. N2. Deixa eu ver aqui se eu cometi algum erro. Uhum. Ah, tá. Aqui, ó. Tem um erro aqui. Em questão. É aqui, ó. Aqui em cima vai ser 120. E aqui 220. Certo? Então, 220 sobre 120. Quando eu faço isso, o meu número de espiras vai para 550. N. Beleza? Então, vai dar a letra B. Tá? Muito bem. Aqui diz, quando há uma força aplicada ao objeto e esta multiplicada pela menor distância entre a ação dessa força e o eixo de rotação do objeto, essa grandeza é chamada de torque. Pois o que? Torque, tá aqui, aqui ó, nessa aqui vai ser 550. Na próxima, diz o quê? Que a força aplicada a um objeto que está multiplicado pela distância. Essa aqui é o quê? É o conceito de torque, tá? Neste caso aqui, em cada transformador, um sistema VV entre uma linha de corrente. A corrente suprimida pelo transformador em um delta aberto é comparada igual à potência trifásica, que é o quê? Sempre, pessoal, quando você faz isso, é a potência dividida por quê? Raiz quadrada de 3, certo? Então aqui é a letra B. A próxima, como eu disse, o princípio de funcionamento das máquinas elétricas, geradores, transformadores e motores elétricos é explicada por Faraday-Lenz. Essa daqui, ele pede para você determinar o valor do fluxo
magnético, tá? Você faz. Isso a gente vai chegar mais adiante, mas vocês já podem ir adiantando aqui. O fluxo magnético, pessoal, representado por φ, ele é igual a B vezes a área. O meu B vai ser 10. A minha área, 9 vezes 10 a menos 2 centímetros quadrados. Mas aqui nessa parte você tem que elevar ao quadrado, certo? Quando você eleva ao quadrado, aqui vai dar 9 vezes 10 a menos 4 vezes 10. Então, isso aqui vai dar 9 vezes 10 a menos 3. Ok? Beleza. E aqui, Weber. Ok? Então, nós temos o quê? A letra D. Beleza? Ok, pessoal. Então, fica aí esse vídeo como dica, tá? Esse material que vocês estão vendo aqui, nós vamos trabalhar com ele já o quê? Ao longo do nosso C, não se preocupem, tá? Eu só peço que vocês façam aqui, estou dando essas dicas aqui, mas nós vamos ver ao máximo que eu puder todo isso aqui que fala sobre essa parte de acionamentos elétricos. Até mais. Aqui, ó. Vai ser a lei de Faraday-Lenz, como eu disse. E aqui vai ser 9 vezes 10 a menos 3. E aqui, dividido por 1 sobre a raiz quadrada de 3. Ok? Muito bem.